bem, estamos de volta, agora que são 11 horas e 38 minutos, 11h38, está aqui comigo Francelino Valença Júnior, ele que é presidente da FENAFISCO, e nós vamos falar de um assunto muito importante, que é justamente a reforma tributária, os impactos dela, propostas, ideias, justamente para a gente poder resolver algumas questões aqui do nosso país que realmente são importantes. Você que está com a gente, quiser mandar uma pergunta para o Francelino, você pode mandar, nosso QR Code está aqui, você do TikTok, eu estou ativo aqui no TikTok, você pode participar com a gente também. Bom dia, Francelino, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia, Tibério. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para todo mundo que está nos assistindo neste momento. Bom, Francelino, a FENAFISCO, inclusive, ela disse recentemente, né, que essa reforma ela pode não alcançar os resultados esperados. Por quê? Bom, a gente tem uma reforma tributária sobre o consumo, saliente isso, mas que para ser efetivada precisa do instrumento essencial para o seu funcionamento, como a própria Constituição diz, que são as administrações tributárias, o fisco, os fiscos estaduais, municipais e também o fisco federal azeitado para que funcione e possa, de fato, efetivar a reforma tributária. Entendi. Inclusive, ela foi aprovada muito recentemente. Você crê que há alguma proposta de aprimoramento que possa ajudar ainda mais nessa questão dessa reforma? Bom, a reforma fez uma coisa inusitada. O que foi? Ela transferiu o poder tributário dos entes federados, dos estados e dos municípios para um órgão chamado Comitê Gestor, que está situado aqui em Brasília. É algo, na nossa ótica, em certa medida, que, como eu poderia dizer, usurpa um pouco a competência dos entes tributários, como está na Constituição originária. Mas isso aconteceu. Então, a partir daí, esse Comitê Gestor vai coordenar diversas ações. Inclusive, e aí é que nos causa certa preocupação, as fiscalizações. Então, as fiscalizações que eram feitas e coordenadas nos estados e dos municípios passam a estar centralizadas nesse Comitê Gestor, que passa a poder observar tudo e decidir algumas coisas. Quais são as nossas preocupações em relação a isso? Primeiro, que esse comitê, de fato, coordene, mas não tenha ingerência para que diga se fiscaliza a empresa A, B ou C. Segundo, impedir que haja uma profusão de fiscalizações concomitantes. Por exemplo, nós temos mais de 5 mil municípios. As fiscalizações que eram dos estados, por exemplo, e nos municípios, cada um com sua respectiva competência com base territorial, passa a ser em qualquer local do país. Então, uma empresa grande, eu não vou dizer nome de empresa nenhuma neste momento, mas ela remete para milhares de municípios. Quer dizer que, em tese, todos podem fiscalizá-la ao mesmo tempo. Lógico que nós temos o titular e o co-titular. E se, de repente, Então, vamos colocar uma coisa delicada. Um município bem pequeno, aquele município que a gente sabe que não deveria existir e que vive só de fundo de participação de municípios. Isso acontece no nosso país, infelizmente. Muitos municípios sequer conseguem se sustentar, né? E não são poucos, não, né? Não são poucos, de fato, né? Tem municípios com 8 mil, 10 mil habitantes. Inclusive, tem um caso lá na região Nordeste, lá que 3 municípios, cada um praticamente um do lado do outro, cada um com 10 mil habitantes, 8 mil habitantes. É algo que acontece aqui no Brasil, muito por conta que lá atrás facilitou a criação de diversos municípios. Hoje, para tirar é muito complicado, porque existe toda uma pressão, né? Exatamente. Então, nesse caso, você pega uma grande corporação que fatura, né, milhões, bilhões, e se esse município fatalmente vai ter mercadorias ou bens, serviços prestados a eles, vão fiscalizar, e fiscalizou 1 ano ou 2 anos, a gente está falando de milhares de reais, e dá um ok. A gente vai poder fiscalizar novamente ou não? Pode ter ingerência política nesse processo ou não? Então, qual é a nossa ideia em relação a essa estrutura de tributação que nós temos hoje? Seria dotar a sociedade de uma norma, e aí está na Constituição a previsão de uma lei orgânica nacional, para que haja um fisco estruturado a serviço da sociedade, da população, com menos ingerência política, para preservar justamente os princípios basilares da República. Então, nós precisamos de transparência, impessoalidade, legalidade, moralidade, e isso a gente só vai conseguir se tiver uma estrutura mínima, organizada, profissional e moderna, de acordo com a tributação sobre o consumo nova exige isso. E o quanto que uma ingerência e da maneira que as coisas estão hoje pode impactar o bolso no geral do brasileiro, investimento do governo, quanto que isso pode impactar? Bom, nós vivemos, é até uma coisa delicada, mas eu vou falar aqui, nós vivemos uma sociedade muito polarizada, lamentavelmente. A tolerância parece que diminuiu. Quanto mais tempo a gente vive, menos a gente está sendo tolerante no sistema democrático. Vivemos na democracia ainda.
O que não pode existir é que o fisco seja instrumento para perseguições políticas, instrumento para atacar o bom contribuinte ou atacar aquele contribuinte que é opositor ao governo de plantão. Nós precisamos de uma entidade que possa funcionar livre dessas ingerências para o bem-estar da República. Caso contrário, a gente entra num país um pouco mais, ou melhor, menos democrático possível. Então, o fisco é essencial. É uma função que a importância dela é dotar o Estado dos recursos necessários para que as políticas públicas possam ser implementadas. Inclusive, numa entrevista ao Diário do Poder, você até citou, vou abrir aspas aqui, que tem a questão que esse novo modelo exige um alto nível de cooperação entre os entes federativos e também investimento em tecnologia e qualificação técnica. Existem ferramentas de tecnologia que podem ser empregadas que facilitem, pegar um exemplo bobo, o uso de inteligência artificial que pode talvez ajudar e facilitar o trabalho desse fiscal ou acelerar o processo, até evitar, por exemplo, justamente essa pressão política? Alguma ferramenta pode talvez trazer essa facilidade? É possível e temos que ter cuidado com a inteligência artificial, porque são dados sensíveis dos contribuintes. Então, os contribuintes não podem ter seus dados expostos e nós somos obrigados a manter um sigilo fiscal. Se a gente coloca a inteligência artificial, como nós conhecemos, compartilhando esses dados, isso tem um risco imenso de vazar e essa segurança do contribuinte, ela desaparece. Então, tem que ser sistemas próprios do fisco. Para isso, a gente tem que também ter aplicabilidade a um dos artigos da Constituição, que determina que os fiscos, eu vou falar de forma geral, tenham recursos prioritários. E isso, de fato, ainda não é empregado. Num país, a gente estudou, nós vimos, não há um dimensionamento mais preciso no sentido de pôr recursos para essa instituição. Então, nós precisamos de recursos prioritários para que possamos fazer o papel necessário com vistas a isso. E um detalhe que você chamou a atenção sobre a tributação. E aí eu vou aproveitar a rede nacional para desmentir. Nós não somos o país que tem a maior carga tributária do mundo, longe disso. Nós somos o 25º país. Agora, a carga tributária sobre o consumo é uma das maiores, porque, lamentavelmente, o nosso modelo de tributação vai de encontro ao que a OCDE propõe aos países desenvolvidos. Ela tensiona muito os mais pobres e facilitam muito a tributação sobre a alta renda. Não temos nada contra a riqueza, não sou socialista, muito menos comunista, mas os países capitalistas têm uma modelagem do sistema tributário no sentido de quem pode mais, paga mais. Isso desonera as classes menos favorecidas e aumenta o consumo. E isso faz com que a economia gire de forma mais azeitada. Justamente, né? Porque todo mundo consome, todo mundo compra, todo mundo adquire produtos e o imposto diretamente em cima, ali, a tributação diretamente em cima do produto, às vezes acaba pressionando bastante as famílias que acabam comprando, principalmente as de baixa renda, né? Que daí, proporcionalmente, pelo salário que elas ganham, elas acabam pagando muito mais, né? Tem até aquela famosa estatística dos 6 meses pagando imposto e 6 meses trabalhando. Essa estatística, ela aumentou ou ela vem diminuindo ao longo dos anos? Essa estatística para quem? É isso que a gente tem que separar. Por exemplo, o trabalhador, então vou colocar um trabalhador, um enfermeiro, tem 2 empregos, ganha, por exemplo, trabalha de manhã, tarde, noite, 10 plantões, né, por dia, estou exagerando, mas que consegue tirar R$10.000 por mês. Ele vai ter um imposto, uma alíquota de 27,5% de imposto de renda. Tudo bem que a carga efetiva deve ficar em torno de 17, 16. Mas as pessoas que ganham 100 mil por mês, 100 mil não, vamos aumentar um pouquinho? 320 salários mínimos por mês tem uma carga efetiva muito baixa. Hoje, com a tributação sobre valores acima de R$60.000 de dividendos, a gente vai conseguir talvez uma tributação mínima de 10%. Presta atenção, 10%. Era 2,5% até pouco tempo atrás. 10%. E o trabalhador, 18%, 19%, 20%. Não parece que essa pirâmide está correta, parece que está invertida. Então, a gente precisa mudar esse estado de coisas que nós chamamos de estado de coisa inconstitucional, que acontece no nosso país. Então, quem é que trabalha 6 meses e quem é que não trabalha? Tem gente que não trabalha quase nada, vive de renda e paga muito pouco de tributação. Esse é o problema da reforma tributária que nós fizemos. O sonho da reforma tributária das últimas décadas era que mudasse essa estrutura da carga tributária, ponderando entre os mais ricos e os mais pobres. Nós não fizemos isso, nós simplificamos, é importante, foi fundamental. Melhor o ambiente de negócios, sem dúvida alguma, mas não modulou esse peso, esse fardo sobre esse grupo que você disse, trabalha 6 meses e 6 meses está para pagar tributos. Porque os outros, vou usar o andar de cima, como vulgarmente dizem, esses
pagam muito pouco tributo em relação aos países desenvolvidos, inclusive sobre as transferências intergeracionais, a famosa herança. Nós pagamos um pouco de herança. Os países desenvolvidos chegam a 30%, 40%, quase 50%, e o nosso, em alguns estados, é 6%, 4%. Tem estado que é até 2% de tributação sobre a herança, algo inusitado. Impressionante, impressionante. Muito bem, eu conversei aqui com o Francelino Valença Júnior, ele que é presidente da FENAFISCO, um assunto muito bacana, que mexe diretamente com o seu bolso, com investimento, com muita coisa. Esse assunto realmente é muito bacana. Muito obrigado, Francelino, pela sua presença. A Porta TV Cultura sempre vai estar à disposição, sempre a gente poder falar desse assunto, que para muitos afasta, parece burocrático, mas na verdade, você quando está falando, você fala de uma forma mais fácil e todo mundo consegue entender, até mesmo quem não conhece sobre o assunto consegue entender bastante. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Tibério. Então é isso, gente. Olha, a gente se vê amanhã. Hoje tem Brênia Vasconcelos ainda no TVC Esporte, a partir da agora, 11h49. Ele vai entrar agora, daqui a pouquinho, para falar do jogo do Corinthians e da decisão do... Qual que é o nome do árbitro lá mesmo, Brenner? Daronco. Da decisão do Daronco e tudo mais. Foi ou não foi? Será que aumentou ou diminuiu o posse de bola do São Paulo? A gente vai saber com Brênia Vasconcelos daqui a pouco. Um beijo para vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.